Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesse dia de tratamento, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Bom dia, Catinha. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esse dia de tratamento. Bom dia a todos, todos aqui, todos em casa e da equipe espiritual, né? A todos um bom dia. Bom dia, turminha! Nossa, esse Theo está ficando impossível. Hoje nós vamos aproveitar bem o tratamento com o Dr. Bittencourt. Ele já está nos cuidando, até porque a gente só vai se ver agora o mês que vem. Você pode. Só o mês que vem faz. Bom dia, pessoal. Hoje eu fiquei por último para poder lembrar que eu estava com muita saudade da Catinha cantando. Vocês também? É. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a Aldinha está comportada, né? Ela não gritou, falou bem baixinho, né? Eu acho que o doutor Bittencourt puxou a orelha dela, viu? Só as reflexões do seu Fausto, né? Já bastam aqui para a gente dar continuidade. Eu quero pegar essa passagem do... Esse óculos é para ficar direto, mas ele está tão sujo que eu tive que tirar. Eu peguei da Bíblia da internet, então tem versões diferentes, né? Essa passagem de João 20. Mas eu peguei primeiro na passagem do versículo 19, porque eu acho fantástico. Emmanuel focou na passagem do 20, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também a voz. Eu prometi para o Theo que ia ficar aqui no canto e nem andar muito, vou tentar. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a voz. Jesus fala. Mas antes, o que tinha acontecido antes? Ele tinha morrido. Jesus morreu em morte de cruz, a morte mais vergonhosa que podia ter. Então, tudo aquilo que ele havia prometido ficou um sinal de interrogação. Se ele morreu dessa forma, ele não pode ressuscitar. Se ele morreu dessa forma, ele não vai ser o Salvador. Se ele morreu dessa forma, tudo aquilo que nós acreditamos vai ter que ser analisado de outra forma. E os discípulos ficaram um tanto quanto perdidos. Madalena amou. Então, Madalena chega e não desiste, vai atrás para poder fazer as últimas homenagens ao corpo daquele a quem ela amou, que ela confiou, que ela acreditou, que ela seguiu. E quando ela vê que Jesus volta, que Jesus ressuscitou, e Jesus fala, vai e fala com eles, com os discípulos, que eu voltei. E ela vai correndo, desculpa, não, antes disso, ela viu que tinha sido, a pedra tinha saído. Então ela corre lá e fala, gente, roubaram o corpo de Jesus. Porque a pedra, que era tão pesada, tinha sido movida. Mas ela não entrou. Aí vai Pedro e um outro discípulo correndo, e o outro discípulo não entra, Pedro entra, vê que o corpo não está lá, o outro discípulo viu que Pedro entrou, também entra, a gente imagina, deve ter ficado com medo, né? Sei lá o que eu vou ver ali, e vão embora. E Madalena fica ali chorando. O que aconteceu com o corpo do meu amado? Do amado de todos os discípulos, né? Daquele que ela seguiu. E aí ela ouve Jesus falando, né? Maria, por que choras? Estou aqui. Avisa, com as minhas palavras, avisa que eu voltei. E ela corre novamente para falar, olha, Jesus ressuscitou. E estava uma algazarra lá dos discípulos, né? E agora o que aconteceu? E roubaram, e já estava com aquela confusão interna do mestre que tinha morrido, a dor, a tristeza. Pedro devia estar sofrendo imensamente por causa do remorso de ter negado Jesus. E agora eu neguei, mas ele também morreu. E as questões são questões nossas. As dores são dores nossas, superlativas por causa da consciência. E aí tudo fechado. E Jesus aparece. E Jesus está lá no meio deles, né? Efeito físico, né? Materialização. Jesus chega lá de corpo, mostra as marcas da mão, as marcas da lança do lado. Mas aí ele fala, a paz seja convosco. Aí
né, aquele espanto. E ele repete: a paz seja convosco. E aí ele vai falar: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Primeiro, nós precisamos de paz. Pacificar a nossa mente, o nosso coração, para podermos ver, entender, ouvir Jesus fora e dentro de nós mesmos. Então, quando a gente vai ler essa mensagem que Emmanuel traz, que ele coloca como título, assim como, a gente tem primeiro, depois da prece, depois da oração, da sintonia, o que significa assim como? Também, do mesmo jeito, igualzinho, igualinho, que nem. Nós podemos usar o sinônimo que a gente quiser, mas é igualzinho. Jesus estava ali falando para os discípulos, né? Todos aqueles realmente seguidores dele, inclusive as mulheres, no caso Maria Madalena, é a que a gente tem consciência que ela estava lá, que a gente tem ciência, não consciência, que ela estava lá naquele momento. Então ele está falando para aqueles, quais aqueles? Aqueles que conheceram Jesus, aqueles que ouviram, experienciaram tudo aquilo que ele viveu, porque ele fez com que aqueles experienciassem também. Então, essa passagem é para cada um de nós que nos dizemos cristãos, que seguimos Jesus. Porque não existia essa palavra cristão. Era aquele que segue o Nazareno, né? É lá da turma do Nazareno, é lá da turma, talvez até falasse da turma de Jesus. E aí Lucas fala para Paulo, por que não dá o nome de cristão? Aquele que segue o Cristo, mostrando que não seguia apenas Jesus, mas o Messias, o esperado, o enviado. Né? Então, no contexto do entendimento, porque a hora que Jesus fala a paz, a hora que ele mostra que é ele, que não era ninguém falando que era ele, que não era um irmão gêmeo, mostrando que era ele, então toda aquela dúvida ia ser dissipada, começou a ser dissipada, é ele mesmo. Então ele ressuscitou, apesar de ele ter morrido na cruz, porque quem morre na cruz não pode ressuscitar, era a crença deles, ele ressuscitou. Então eu começo a analisar em mim aquela angústia e falo, não, espera, tudo aquilo que nós aprendemos com ele realmente é, e faz sentido. E nós vamos continuar a mensagem dele, como nós nos preparamos para isso. Então, quando nós nos chamamos, nos denominamos cristãos, conhecedor de Cristo, aí eu posso falar que eu sou evangélica, católica, espírita, desde que eu tenha o conhecimento cristão, eu deveria ser seguidora do Cristo, conhecer a vida dele. Nem sempre conhecemos. E Emmanuel sabe tanto disso que ele resolve nos mostrar, né? Qual foi a vida de Jesus. E Emmanuel começa, todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à Terra o embaixador divino, o Messias, o esperado, o Salvador, qualquer que seja a denominação daquele que ia expandir a nossa consciência, nos auxiliar a realizarmos, a vivermos como realmente filhos de Deus. Ele viveu como filho de Deus para que nós possamos viver como filhos de Deus. Todo cristão sincero. Então, não é todo aquele que fala que eu sigo Cristo, porque eram vários os seguidores do Cristo. E muitos daqueles que estavam lá falando, crucifica-o, se dizia seguidor dele. Né? Muitos foram agraciados, podemos dizer isso, tiveram a cura de suas dores, sejam elas quais forem. Né? Mas nem por isso se tornaram realmente cristãos sinceros. E é um tema maravilhoso para se falar agora, no momento que nós estamos vivenciando a Páscoa. Porque uma das vantagens do Espiritismo é que ele não nos coloca, não nos convoca, não nos impõe a sermos espíritas, mas a sermos pessoas esclarecidas no conceito e na vivência do cristianismo. Então, muitos que se dizem espíritas trazem ainda os preceitos católicos, né? Nada de errado. Mas muitas vezes fazem como é que chama? Quando a gente faz uma penitência, mas o nome não é penitência, da Páscoa, deixa a Quaresma, né? Aí não come determinadas coisas, principalmente bolo, né? Mas também
no dia da Páscoa, você acaba no doce. Não come carne na sexta-feira da paixão até meia-noite, porque meia-noite o churrasquinho está pronto. Nós esquecemos da consciência, do porquê eu faço determinadas coisas. Qual que é o meu objetivo? Porque o Espiritismo nos traz a consciência de cada atitude que eu tenho. Se eu não como carne, por que eu não vou comer? Se eu não vou comer doce, se eu não vou tomar bebida alcoólica, se eu não vou brigar com o outro, se eu vou respeitar mais o outro, se eu vou ficar atenta mais para o outro durante pelo menos esses 40 dias, qual que é o meu intento ao realizar isso? Eu estou no dia a dia buscando Jesus e falando, Jesus, eu consegui hoje um pouquinho mais a sua presença nas minhas atitudes, como o seu Fausto falou na prece? O Senhor está mais perto de mim nessa Páscoa, nessa passagem da pessoa que estava mais distraída antes e que não quer estar tão distraída agora, a partir do domingo? Não pode ser de um dia para o outro, mas se for de um dia para o outro, eu esteja cada vez mais consciente, para que eu me torne cristão sincero. E aí Emmanuel vai começar a nos mostrar a vida de Jesus. Ele fala que Deus fez, ele chama de Deus, né, o Senhor Supremo. Fez Jesus nascer na manjedoura singela. É tão bonito no Natal a gente colocar aquela manjedourinha bonitinha, com o menino Jesus lá, né? Mas se a gente pensar que há 2000 e alguma coisa anos atrás, um coxo, onde estava tão cheio de gente, as pousadas, as casas das pessoas, pelo motivo das festas, não tinha um lugar para Jesus poder estar, para Maria colocar o recém-nascido dela, um coxo não devia estar com aquele perfuminho gostoso. Tem gente que gosta, né? Principalmente fazendeiro. Eu não estou aqui com a minha crítica, tem fazendeiro que gosta daquele cheiro que mostra que o gado está saudável. Então, ele nasceu ali num coxo. O mais limpo possível, porque Maria já era um espírito de pura luz, né? Eu, na minha concepção, para poder colocar uma luz no mundo, tem que ser uma luz também. Então, aquela singeleza, aquela beleza, aquela limpeza espiritual, com certeza havia ali. Porque os anjos estavam cantando hosanas, né? Estavam ali abençoando, agradecendo a vinda daquele Salvador. Então, numa manjedoura, como nós nascemos? Como nós nascemos? Eu estava ouvindo uma palestra sobre o nascimento de Chico, né? O nascimento de algumas pessoas que foram e são referência na humanidade, que muitas vezes teve um nascimento bom, tranquilo, né? Realmente numa cama bem confortável, lençóis limpos, e que se tornou realmente uma cristã ou cristão, porque o nascimento interno era um nascimento real. Como nós nascemos? Qual a minha queixa até hoje do meu nascimento? O Senhor conferiu deveres. Eu já passei isso? Deu-lhe trabalho construtivo na infância. Nós não sabemos. Dentro do Espiritismo, nós não sabemos como foi a infância de Jesus. Realmente, a gente tem algumas suposições. Mas, pelo andar, pelo que vem nos informando depois, a gente tem certeza que a conduta da família era uma conduta cristã. Ainda que Cristo não tivesse vindo, né? Mas era uma conduta de harmonia, de paz. Porque logo na adolescência, a gente consegue, na pré-adolescência hoje, né? A gente consegue vê-lo conversando e dando aula para os ditos doutores, né? Então, ele teve realmente ali um trabalho construtivo na infância. Como que eu trabalho os meus filhos hoje? Ou netos? Como eu trabalho a minha infância, que às vezes eu não sou mãe, nem fui, mas trago aquelas birras daquela infância, que meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Como eu trabalho a infância hoje? Às vezes a gente com uma criança de 3 anos e fala, eu não dou conta. Né? Então, como eu faço para que essa criança tenha uma infância construtiva? Foi conferido a Jesus deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto. O que é prece e jejum? Nossos filhos com 3 anos sabem rezar?
muitas vezes sabem dançar um funk. Mas sabe quem é Jesus? Nossa Senhora, Papai do Céu, Anjo da Guarda. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Os coleguinhas do meu filho têm A, B e C, o meu não pode ter menos, tem que ter mais, ou eu não tenho condição, mas como é que eu vou fazer? Como que é a minha postura? Ninguém está aqui condenando nada, mas trazendo para nós a consciência, porque é isso que o Espiritismo coloca nos nossos ombros. Consciência das minhas atitudes. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus falou. Eu tenho, né? Não falei vocês. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus falou. Seja se eu falar sim, sim, não, não. Porque quando a gente fica transferindo a nossa atitude para o outro, nós vamos sofrer. E o que seria uma vida frugal e simples? Como que eu posso oferecer isso para o meu filho se nem eu sei o que é e não estou disposta? Não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais. Estacionamento. Olha o tempo que nós perdemos por coisas que são tão, né? Vamos usar a palavra artificial, fica mais fácil. A alegria, hoje o doutor Precu estava falando da alegria, como ela favorece, né? Tantas coisas boas, mas o entrosamento entre as pessoas, a possibilidade da tarefa no bem, qual é a alegria? Mas eu só posso ter alegria se eu tiver ciência da minha caminhada. Porque muitas vezes o fato de eu estar com dor física ou moral só me alegria, porque eu esqueço que essas questões da minha vida são exercícios para o meu crescimento, para eu me tornar uma pessoa melhor. A doença, as dores, as dificuldades, são experiências. E a alegria nem sempre significa um sorriso nos lábios, mas a gratidão do coração, da certeza da presença divina nos sustentando a passar por tudo aquilo. Porque antes de Jesus ser crucificado, ele conversou com o Pai. Pai, se puder, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Vamos que vamos. Estou com o Pai? Então estou com o Pai. Pode doer? Pode. Posso chorar? Posso. Mas não vou desesperar. Né? Tem certeza que eu preciso passar por essa situação? Eu tinha, Jesus, outros planos. Vem comigo. Mas muitas vezes nós preferimos paralisar, não na alegria artificial, mas na dor artificial, porque a dor ela fica muito mais intensa, ela vai durar muito mais do que ela duraria se eu falasse, Jesus, vem comigo. Porque vai somar revolta, insatisfação, e aí soma. E a depressão, e o vazio, porque eu me afasto do Pai, eu me afasto dos ensinamentos de Jesus. Né? Se fosse fácil, a maioria de nós estaria bem, mas exige esforço de cada um de nós. E impossível não existe no vocabulário divino. Seu Fausto costuma falar que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Né? Quando a gente acha que é impossível, a gente nem tenta. O Pai conduziu Jesus ao serviço ativo no bem de todos, do outro, né? Pensar no outro, pensando em mim. Como que eu vou pensar em mim? Nós temos provas na escola, muitas vezes sem o professor falar, né? Ele chega e fala, hoje eu vou dar uma provinha. Deus não faz muito isso com a gente, não. Nós achamos que Ele faz. As provas, elas são marcadas com antecedência. A gente consegue perceber. Na maioria das vezes a gente fala, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não sabia que ia furar o pneu do carro. Gente, se eu tenho um carro, a possibilidade de um pneu furar é grande. Ainda que hoje em dia seja muito mais difícil, mas é grande a possibilidade. Então, eu deveria me preparar para sair de casa com antecedência e outras coisas mais. Ou pelo menos aceitar o que aquilo me pareceu, né, de improviso, sabendo que Deus está comigo naquele momento. Nas mínimas coisas, gente, nas mínimas coisas. E tudo é exercício. Porque quando Deus conduz Jesus ao serviço ativo no bem de todos, inclinou também o coração dele para os doentes e necessitados. Então, aquele que está brigando comigo, aquele que está me provocando,
ele está naquele momento como doente, como necessitado. Eu preciso estar doente também? Posso até estar doente fisicamente, mas eu preciso estar doente emocionalmente no mesmo nível que a outra pessoa? Se eu chamar Jesus e segurar na mão dele naquele momento, eu consigo passar por aquela situação e ajudar o outro. Nós não temos o hábito de segurar na mão de Deus, de chamar Jesus, de chamar nossos mentores, anjos guardiães, doutor Bittencourt, que já se ofereceu e está conosco o tempo todo. Para esses momentos, onde nós queremos nos tornar pessoas melhores, mais conscientes, né? Mais conscientes. Enviou Jesus ao círculo de pecadores contumazes. Muitas vezes a gente fala muito do outro, né? Nossa, você viu o que o fulano está fazendo? Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fez Jesus ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. A maioria de nós não é chamada nem para se banquetear junto àqueles considerados de má vida, não somos chamados, porque nós temos que pensar onde que Deus nos colocou. Não somos chamados a praticar o bem entre paralíticos e cegos, leprosos, mas somos chamados para não sermos paralíticos e cegos, a não paralisarmos nas nossas dores, nas nossas doenças, por mais sérias que elas sejam, nas nossas dificuldades, para não sermos os paralíticos, para não sermos cegos desse amor que está conosco, porque nós estamos num momento de aprendizado. Nós vamos voltar para lá, para o lado de lá, e vamos aprender. Como eu quero chegar do lado de lá? Imagina se hoje a gente recebe uma passagem para ir para qualquer lugar. Mineiro gosta de Guarapari. Vamos para Guarapari. Como que eu vou chegar lá? Eu preciso estar preparado para chegar lá o melhor possível. Mas como que eu me preparo? Ficando bem aqui, porque se eu estou bem aqui, eu chego bem onde eu estiver, gente. Eu só posso assustar e falar, peraí, cheguei em Guarapari, tem roupa de banho? Tem onde ficar? Tem onde dormir? Tem dinheiro para comer? É isso que eu vou falar. Se eu chegar no plano espiritual, eu vou falar, peraí, cheguei. Cadê meu anjo da guarda? Cadê o doutor Bittencourt? É mais fácil chamar o doutor Bittencourt que ele vem. Se a gente não estiver enxergando, a gente sente, insiste. Né? Nós precisamos colocar isso para a gente no dia a dia. E nós precisamos fazer isso agora, na Semana Santa. Toda semana é santa. Todo dia uma bênção. Se nós pudéssemos imaginar a grandiosidade da proteção divina, da bênção, do presente, de estarmos aqui, agora, hoje, recebendo esse tratamento do Dr. Bittencourt, a gente estaria rindo de orelha a orelha. Ao término da missão de Jesus, sublime, deu-lhe a morte na cruz. Muitas vezes a gente morre até tranquilo, né? Com assistência médica e tal. Jesus teve a morte de cruz. E na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, perna para que te quero de todo mundo, e sob perseguição e desprezo. Para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal, porque nós ainda nos vitimizamos. Só acontece comigo. Meu vizinho tem tudo de maravilhoso, mas eu não consigo. Vamos parar um pouco e analisar por que queixamos tanto. Porque não sabemos valorizar o que temos. A bênção do olhar, de ver, de pensar, de decidir, de escolher, de andar com muleta ou sem muleta. O processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Acabou? Não. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. Mas nós também somos filhos. E seremos divinos se nós divinizarmos a nossa existência. Nós somos filhos amados por Deus. E cada um é um, por mais parecido que sejamos. Por mais parecidas que sejam as nossas histórias. Gente, a gente fala assim, Deus está ocupado lá com a guerra. Ele não está ocupado, ele está amando os equivocados e os que estão nesse momento
sofrendo porque também foram equivocados. Estão amando a nós aqui, está amando a cada um de nós aqui, porque nós ainda nos equivocamos. Mas Ele ama cada um de nós, onde estivermos, como estivermos. Nós só precisamos estar cada vez melhores e mais conscientes, porque aí nós vamos perceber a presença dEle. É exercício de dia a dia. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer, quando asseverou que enviaria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Então, eles sabiam como tinha sido a vida de Jesus. Eles presenciaram a morte de Jesus, mas eles presenciaram a alegria de Jesus. Eles comeram junto com Jesus. Eles receberam o que nós chamamos de milagres. Nós recebemos tantos milagres no dia a dia. Eu não pergunto para cada um, porque o primeiro que começasse a falar não ia parar de contar os milagres que nós recebemos no dia a dia. Existe um exercício psicológico hoje em dia, muito na moda, que é de você fazer, escrever motivos de gratidão. Então, tem uns que falam, escreve três motivos de gratidão que você tem. Outro fala 5, coloca no potinho. Nossa, já, se for colocar no pote, haja pote. E a maioria não faz durante uma semana. Sabe por quê? Porque a gente cansa. A gente cansa de agradecer porque abriu os olhos, porque podemos ir ao banheiro, fazer nossas necessidades fisiológicas, ou se não podemos, tem alguém que nos auxilie. Né? São tantas as pequenas coisas, por poder pensar, por poder escolher o pensamento, que a gente acaba deixando de agradecer. Né? E nos paralisamos nos pedidos. Aí sim, essa lista é incansável. E isso nós não desanimamos de pedir, pedir, pedir. Devemos. Eu sou adepta aos pedidos. Vamos pedir tudo a Jesus. E acho que ele queria isso mesmo. Tanto é que no Evangelho tem várias passagens onde ele nos ensina a pedir. O tempo todo. Né? Pedir e obtereis. Ensina como pedir, mas ele fala, pede. Tem uma passagem onde uma senhora vai pedir pão tarde da noite para o vizinho. E o vizinho está lá quietinho, fingindo que não escutou, porque ela está incomodando ele. Né? Mas ela incomoda tanto que ele vai e dá um pão para ela, porque ela ia receber visitas, aquela coisa. Ele está mostrando o quê? Importuna se você realmente precisa de alguma coisa. E com o tempo, aprende a pedir. Mas aprende a saber o que você tem. E quantos de nós aqui hoje não está pedindo saúde para Dr. Bittencourt e nós estamos saudáveis? Então, o que eu preciso de pedir realmente? Às vezes eu quero determinada situação, clareza, discernimento, força, né? Eu preciso, inclusive, saber o que eu devo pedir. Porque nós precisamos entender que Jesus vai, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus envia aquele que é cristão sincero. E aí, como nós nos dizemos cristãos, e não estamos sabendo o que fazer com as dificuldades, vamos olhar Jesus, como ele viveu. E vamos entender, olha, estou mais ou menos naquela passagem de Jesus. Né? Mais ou menos, naquele momento em que Jesus chorou sozinho. Mas eu gostaria de estar mais vezes naquele momento em que ele dava uma escapulida para conversar com o Pai. Esse é o melhor exercício que a gente pode fazer. Escapulir várias vezes ao dia, no mínimo 2, para conversar com o Pai. Conversar. E há pessoas que falam, mas ele não responde. Então você não está conversando direito. Eu não deixo barato, não. Eu falo, Jesus, eu converso mais com Jesus, né? Eu quero saber a resposta. Eu estou falando isso, mas eu quero a resposta. E às vezes a resposta vem. Normalmente é muito sutil. Eu falo, mas eu não tenho certeza, eu quero de novo. E vou prestando atenção no que a vida me oferece. E falar, a sua resposta é essa, né? Não era bem o que eu queria, não, mas já que é isso que você quer me dar, é isso que vai me tornar uma pessoa melhor. Que a Páscoa seja feita durante todo o ano, nos nossos corações e nas nossas atividades. Assim como o Natal seja também realizado cada dia do ano,
em nossas atitudes, em nosso coração. Porque Jesus quis estar conosco, quis nos dar essa chance e vai continuar, porque é promessa dele. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu não faço a menor ideia o que significa isso, mas eu posso dar uma palhinha. É a palhinha que fala hoje em dia, né? Não. Quando você vai contar uma coisa de um filme? Spoiler, é mais legal do que palhinha, né, gente? Vou dar um spoiler. Só que eu esqueci do spoiler. Uma ótima semana para nós, né? Uma Páscoa de harmonia e de paz. Com quem estivermos e onde estivermos, Jesus não pode faltar na nossa Páscoa. Ele estava lá lavando os pés dos discípulos dele, mostrando que ele veio para servir. E se somos cristãos, que a gente possa servir em alguma coisa. E final do dia a gente falar assim: Jesus, minha toalhinha serviu para alguma coisa? Eu consegui lavar o pé de alguém? Ainda que no sentimento bom, na confiança, na coragem, nas orações. Excelente tratamento para todos nós.